Aí, Welton, você já pode seguir, viu? Tá gravando já. Oh, ok, perdão, estava falando aqui com o microfone fechado. Então, a gente vai seguir aqui a leitura, né, desse livro aí, já hoje, Cal já explicou. E o ponto que a gente vai partir aqui é Paulo leva o evangelho para a Europa. E assim, isto marca uma época distinta na história da igreja. Lembrando aqui que o irmão ele vem traçando a história da igreja e do testemunho cristão na terra, né? A gente sabe que envolve joio e trigo, né? Verdadeiros e falsos cristãos. Isto marca uma época distinta na história da Igreja, na história de Paulo e no progresso do cristianismo. Paulo e seus companheiros agora levam o Evangelho Europa adentro. E aqui creio que podemos fazer uma pausa por um momento para lembrarmos as várias e interessantes associações históricas dos conquistadores e conquistas da Macedônia, e para habitarmos por um momento sobre a planície de Filipos, também famosa na história romana. Aqui, a grande luta entre a República e o Império tinha terminado. Para comemorar esse evento, Augusto fundou uma colônia em Filipos. Esta foi a primeira cidade na qual Paulo chegou em sua entrada para a Europa. Ela é chamada, abre aspas, a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia, em Atos 16:12. Uma colônia romana, como nos é relatado, era caracteristicamente uma lembrança em miniatura de Roma. E Filipos era mais apta que qualquer outra cidade no império para ser considerada representativa da Roma imperial. Para muitos de nossos jovens e questionadores leitores, esta breve digressão, temos certeza, não será desinteressante. Além disso, um conhecimento sobre tais histórias são úteis ao estudante da profecia, uma vez que se tratam do cumprimento da visão de Daniel, especialmente do capítulo 7. A cidade de Filipos era, por si própria, um monumento ao crescente poder da Grécia, que deveria esmagar o poder em declínio da Pérsia. Alexandre o Grande, filho de Filipe, foi o conquistador do grande rei Dário, quando o, abre aspas, leopardo da Grécia venceu o urso da Pérsia. Ao olharmos para trás, a partir do tempo em que Paulo partiu da Ásia para a Europa, quase 400 anos tinham passado desde que Alexandre partiu da Europa para a Ásia. Mas quão diferentes eram seus motivos e objetivos, o de Paulo e o de Alexandre. Seus conflitos e suas vitórias. O entusiasmo de Alexandre foi despertado pela lembrança de seus grandes antepassados e por sua determinação em derrubar as grandes dinastias do Oriente. Mas, embora não intencional e inconscientemente, ele estava cumprindo os propósitos de Deus. Paulo tinha cingido sua armadura para outro propósito e para ganhar maiores e mais duradouras vitórias. Ele foi enviado pelo Espírito Santo não apenas para subjugar o Ocidente, mas para trazer o mundo inteiro a cativar pela obediência de Cristo. O cristianismo não é apenas para uma nação ou um povo, mas para o homem universalmente. Até mesmo
o próprio Paulo expressa isso em Colossenses 1, 23, abre aspas, a toda criatura que há debaixo do céu. Esta é a missão do Evangelho e esta é a sua esfera. Mas há outra coisa que devemos observar aqui antes de procedermos com a viagem de Paulo. Lucas, o médico amado, historiador e evangelista, parece ter se unido a Paulo neste momento particular. No versículo 10, ele escreve na primeira pessoa do plural, abre aspas, procuramos partir para a Macedônia. Supõe-se que ele era um gentil de nascença e convertido em Antioquia. Ele parece ter permanecido como um fiel companheiro do apóstolo até o fim de seus trabalhos e aflições. 2 Timóteo 4:11. Se os irmãos acharem interessante ler alguma passagem, pode abrir e dar o que eu leio. E também, se os irmãos quiserem fazer algum comentário, pode me interromper. 4:11. Paulo citando aí. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Pode subir um pouquinho aí, Dal. Quer comentar um trecho aí? Mais um pouco. Aí. Quando ele fala aí, o cristianismo não é apenas para uma nação ou um povo, mas para o homem universalmente. Até mesmo o próprio Paulo expressa isso em Colossenses 1:23, né, quando ele fala toda criatura que há debaixo do céu. Esta é a missão do Evangelho e esta é a sua esfera. Eu lembrei aqui agora que a gente está lendo na leitura, né, da palavra no domingo, na Assembleia. A gente está lendo Mateus, o Evangelho de Mateus. A gente vê ali no Evangelho o Messias, né, que veio para... O Messias, o rei, que veio para os seus, que são os judeus, e eles o rejeitaram, né? E a gente vê o Senhor, então, no Evangelho de Mateus, indo para tratar, em vez de agora com o povo judeu ali diretamente, mas tratar com aqueles que buscavam ele, tanto do povo judeu, né, aqueles que seguiam a ele, os discípulos e outros que iam a ele, mas principalmente é mostrado vários exemplos de pessoas que não eram judias, não eram do povo judeu, eram gentios. E por que isso? Porque no Evangelho de Mateus a gente vai ver que essa animosidade e essa contrariedade do povo judeu, né, principalmente manifestada ali pelos seus líderes, a liderança, os escribas, fariseus e outros ali, que passaram até a procurar matar o Senhor Jesus, né, conseguindo até isso algum tempo depois. Mas essa animosidade, né, veio de um preconceito, né, do judeu, e no sentido de também, né, no preconceito judeu, no sentido de que eles pegaram aquilo que Deus tinha dado para ele, que foi a lei, os profetas ali, né, todos os mandamentos, tudo que foi colocado para eles, e simplesmente eles deturparam aquilo, criaram suas próprias regras, seus próprios mandamentos, manifestado ali no Evangelho de Mateus, na palavra assim, a tradição, né, dos judeus, ou a tradução, né, dos fariseus, como é falado lá em Mateus. Isso aí representa exatamente essa vamos dizer assim,
deixando a palavra de Deus, aquilo que Deus deu a ele, e eles fazendo aquilo que eles mesmos criaram como regra, como mandamento para poder seguir. E com isso, né, criou neles esse entendimento que foi falho, que não foi isso que Deus deu para eles, de que os gentios, os outros povos, né, não mereciam o favor de Deus, vamos dizer assim, né? Que o Deus Jeová, que foi revelado para eles através de Moisés, né, era exclusivo deles e que os outros povos não tinham merecimento, não tinham nenhuma participação, vamos dizer assim, né, nas bênçãos que esse Deus, o Deus Jeová, queria trazer para eles. Eles achavam que era só para eles, aquilo era só para eles. Quando a gente vê que, desde Abraão, quando Deus traz a promessa a Abraão, ele fala de Abraão vir uma grande nação, e que essa grande nação, né, esse povo que ali o Senhor estava formando, quando eu falo Senhor aqui, né, no entendimento deles na época era o Jeová, né? Então, a gente sabe que é o Senhor Jesus Cristo, por isso que eu estou falando Senhor. Então, quando ele fez essa promessa a Abraão, de que dele viria uma grande nação, né, foi para que essa nação, que o Senhor ia tratar diretamente com ela, que é o Israel, né, assim, sendo fiel a Deus e obediente a tudo que Deus estava trazendo ali, e sendo fiel e obediente, e reconhecendo ao Senhor Jesus, a Jeová, como verdadeiro Deus e Criador de todas as coisas, né, as outras nações seriam abençoadas também por isso, e poderiam, assim, ter participação, né, dessas bênçãos, principalmente quando o Messias viesse, né, o Messias prometido, o Messias profetizado por todos os profetas lá do Antigo Testamento, quando ele viesse e estabelecesse um reino aqui, né? O reino ia ser estabelecido ali, Israel, né? E dali as bênçãos iam se espalhar por todas as nações, essa glória, essa grande bênção, né, do Senhor Jesus Cristo reinando. Mas eles, o que foi que eles fizeram? Eles simplesmente rejeitaram, não quiseram, não receberam o Messias. Não, mas esse preconceito e essa coisa de que os gentios não têm participação nenhuma, né, ficou arraigado no coração deles. Né? Então, por exemplo, os discípulos, eles nasceram e foram criados ali dentro daquela cultura judaica, e que tinha esse preconceito contra os outros povos, contra os gentios, vamos dizer assim. E aí a gente vê no início de Atos, né, o Espírito Santo trabalhando agora na igreja, né, porque o Senhor Jesus começou a trabalhar agora e tratar não mais com o povo judeu, mas com a igreja, com a assembleia, ou com aqueles que, né, creem no Senhor Jesus e são, assim, feitos membros do corpo de Cristo, e que é representado aqui na Terra pela Assembleia, ou pela Igreja, que é a reunião desses que são do Senhor Jesus Cristo, né? Então, se eu começo a tratar com a Igreja, com a Assembleia, e precisou, no início lá de Atos, a gente vê lá o Espírito Santo trabalhar e tratar o coração principalmente daqueles que, né, eram judeus, Pedro e todos os outros discípulos, porque a igreja começou ali, né, em Jerusalém. E eles tinham que anunciar, eles tinham que sair e anunciar esse evangelho da graça. Esse, vamos dizer assim, era uma das coisas que o Espírito Santo estava movendo eles a fazer, mas eles, né, naquela coisa, né, da cultura deles e do preconceito deles, continuaram ali em Jerusalém durante muito tempo. Continuaram em Jerusalém e não saíram de Jerusalém. E aí a gente vê que depois teve que haver uma grande perseguição em Jerusalém para que aqueles cristãos, né, saíssem dali e fossem para Samaria e outras partes ali, se espalhassem ali e começassem a pregar o evangelho, a falar do Senhor Jesus, e outros fossem se convertendo. E como é que chama?
esse texto aqui está trazendo a viagem missionária de Paulo, a gente sabe que Paulo, né, foi, né, aquele apóstolo, né, que foi chamado apóstolo pelo Senhor Jesus Cristo, né, e ele recebeu esse apostolado do Senhor, não foi de homens, mas do próprio Senhor Jesus, e ele foi o principal aí, né, a trazer o entendimento do que é a igreja, do que é a Assembleia, e a vida dele, né, demonstrou e deu exemplo para nós de como é a vida de um cristão, né, andando aqui neste mundo. E um dos grandes exemplos foi esse, né, desse caráter que ele tinha de, como apóstolo, ser também um evangelista, vamos dizer assim, né? Ele saía e anunciava o evangelho, saía para pregar o evangelho, e a gente vê aí que esse evangelho não se restringia apenas aos judeus, né? Não era para os judeus, mas era para todos, né? E isso levou algum tempo, e aí com Paulo, isso aí foi mais, vamos dizer assim, levou algum tempo para eles terem esse entendimento disso, e com Paulo, eles realmente vieram a compreender, né, a ter um entendimento, porque Paulo assim explicou, escreveu, conforme o que ele recebeu do Senhor Jesus, né? As cartas são parte desse ensinamento, porque ele mesmo ensinava isso pessoalmente nas assembleias, né? Então, eles vieram a entender, os cristãos vieram a entender que, né, o evangelho, essa boa nova, né, essa grande bênção e graça que o Senhor tem, não é para alguns, né, um grupo, vamos dizer assim, seleto, né, uma nação seleta, não, é para todos. É uma coisa universal, por isso que ele está falando aí, né? Universalmente. Então, a toda criatura que há debaixo do céu. E isso foi, né, para aqueles cristãos judeus, um grande, vamos dizer assim, quebra, a gente fala assim, quebra de paradigma, né? Mas uma quebra daquilo que eles tinham aprendido e foram nascidos e criados numa cultura em que desprezava os gentios, não queria comer com os gentios e não queria ter nenhum contato ou comunicação com os gentios. E isso teve que ser quebrado, teve que ser desfeito no coração e na mente deles, para eles entenderem agora, né, que esse evangelho, essa nova vida, essa nova criação que Deus estava fazendo, não era uma coisa agora para, né, vamos dizer assim, para uma nação específica, mas era para todos. Era para toda, para todas as nações, para todos aqueles que, ouvindo o evangelho e crendo no Senhor Jesus, podem assim receber, né, essa salvação, independente de que nação seja. Então, não é por questões de linhagem carnais, linhagens aqui deste mundo, não. É porque todos pecaram e destituídos estão da graça, da glória de Deus. E precisam de salvação. Então, se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, precisam de salvação, todos, né, em todos os lugares, em todas as nações, em todos os povos, né, precisam desse Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. E para isso eles precisam ouvir, né, o Evangelho, precisam, assim, ouvir, poder ter essa oportunidade, vamos dizer assim, né, de crer. E o Senhor, e Deus, e o Senhor Jesus tem feito isso, né, enviando, né, homens aí com dom de evangelizar para pregar esse evangelho, né, em todos os lugares. Só isso aí, Welton. Valeu. Irmão, acho que só para embasar, né, o que o irmão Wesley acabou de explicar aí, acho que Romanos 11, Wesley, acho que nos traz um entendimento disso, né, para que nós não caia na mesma soberba que o povo de Israel caiu, né, ali está Romanos 11, verso 18, 19 e 20, né, fala aí: não te glories contra os ramos
E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Acho que isso nos traz, né, o que o irmão está explicando aí na palavra, a palavra de Deus nos traz essa luz para que a gente não caia na mesma cilada, né, no mesmo erro que eles caíram. Claro que aqui está falando, né, de nós para eles, mas a gente pode tomar como ensinamento para outros gentios como nós que foram alcançados e podem ser alcançados também, né, pela essa graça maravilhosa, né, da salvação. É, irmão, pode ir. Não, tu estava aí em Romanos, só lembrei de um versículo aqui, é rápido. 1, Romanos 1, ou 16. Versículo 16. Aí. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Grego aí é os gentios ou pagãos, né? A gente sabe que antes de Deus chamar a igreja, né, um povo celestial que foi separado dos judeus e dos gregos ou gentios, né, ou pagãos, para formar a igreja, Deus contemplava, vamos colocar assim, dois povos no mundo, né, judeu e pagão. Só que o apóstolo traz o evangelho como uma necessidade para toda criatura, judeu e pagão. Né? A hereditariedade, como Wesley falou, não ia salvar o judeu, nem obras poderia salvar, boas obras poderia salvar o pagão. Tinha que ser o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então aí o Senhor já coloca todo mundo no mesmo pacote, né? Todo o mundo, judeu e grego. Então vamos seguir aqui. Mas é aqui mesmo, né, então? Mas há outra coisa que devemos observar aqui antes de procedermos com a viagem de Paulo. Lucas, o médico amado, historiador e evangelista, parece ter se unido a Paulo neste momento particular. Eu vou ler, a gente já leu, mas é rapidinho. Neste particular, no versículo 10, ele escreve na primeira pessoa do plural. Procuramos partir para a Macedônia. Supõe-se que ele era um gentio de nascença e convertido em Antioquia. Ele parece ter permanecido como um fiel companheiro do apóstolo até o fim de seus trabalhos e aflições. Agora a gente vai descer mais porque essa parte a gente já leu. O efeito da pregação de Paulo em Filipos. A quantidade de judeus em Filipos aparentemente era pequena, já que não havia sinagoga no lugar. Mas o apóstolo, como de costume, vai a eles primeiro, mesmo quando se trata de umas poucas mulheres reunidas à margem do rio. Atos 16. Paulo prega a elas. Lídia é convertida, a porta é aberta, e outros também creem. Foi nesse lugar despretensioso
e àquelas poucas mulheres piedosas que o Evangelho foi pregado pela primeira vez na Europa e onde a primeira casa foi batizada. Mas o silencioso início e seus triunfos pacíficos logo foram perturbados pela malícia de Satanás e pela cobiça do homem. O Evangelho não avançaria em meio ao paganismo com facilidade e conforto, mas com grande oposição e sofrimento. Enquanto o apóstolo e seus companheiros iam ao oratório, ou lugar de oração, uma jovem possuída por um espírito maligno o seguia e clamava dizendo, abre aspas, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Atos 16, 17. Da primeira vez, Paulo não deu atenção. Ele foi em frente com sua própria bendita obra de pregação de Cristo e de ganhar almas para ele. Mas a pobre e obsessiva escrava persistia em segui-los e em proferir a mesma exclamação. Foi uma tentativa maliciosa do inimigo para impedir a obra de Deus ao prestar um testemunho aos ministros da palavra. Deve ser observado que ela não presta testemunho a Jesus ou ao Senhor, mas aos seus servos e ao Deus Altíssimo. Mas Paulo não queria um testemunho para ele mesmo, nem um testemunho vindo de um espírito maligno. E ele, abre aspas, perturbado, voltou-se e disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora ela saiu. Na mesma hora saiu. Atos 16, 18. Welton, Oi. esse trecho aí é para chamar a atenção da gente, mas a gente é uma coisa muito séria, né? Porque a gente lê esse fato aí, né, dessa mulher que, como o meu irmão está escrevendo aí, estava desviando, né, a atenção ou o olhar para o Senhor Jesus e levando as pessoas para olharem os servos do Senhor Jesus, Paulo e os seus companheiros, né? Então, isso é uma coisa muito solene, porque a gente pode pensar assim, isso aconteceu lá na época de Paulo, mas, né, e a gente vê aí, pelo que a gente lê até na palavra, que quem estava fazendo isso, né, era um espírito maligno naquela mulher. E a gente pode pensar assim, mas isso aconteceu lá e não acontece mais, né? Pelo contrário, meus irmãos, continua acontecendo, né? Satanás usando da mesma artimanha para tirar a nossa atenção do Senhor Jesus e o nosso olhar, né? Mesmo que seja para um irmão ou, né, para um servo do Senhor muito dedicado na obra do Senhor. Quando acontece isso, não vem do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito sempre vai nos levar a olhar para Cristo. Então, isso é uma coisa solene e muito sutil e sorrateira, né? Porque nesse caso aí de Paulo mesmo, nesse acontecimento aí, se eu não me engano, voltando no texto lá, se algum irmão lembra, acho que levou uns 3 dias, né, para que Paulo, então, fosse e expulsasse aquele demônio que estava ali, aquele espírito maligno que estava naquela mulher, né? Mas você vê que é uma coisa sorrateira isso, né? A gente, quando lê, a gente às vezes nem percebe isso. Por quê? Né? Aquela mulher estava fazendo, mas parecia tão bom aquelas palavras que ela estava falando, parecia uma coisa verdadeira e tudo mais, mas quando a gente vê, né, como o irmão escreveu ali, por muitos dias aí, ó, isso fez ela por muitos dias, eu pensei que foi 3 dias, mas foi até mais, né, por muitos dias. Então, quando a gente lê, parece que são palavras realmente boas e tudo mais, mas o que a gente está vendo, como o irmão André Miller escreveu ali no texto, né, ela estava levando o olhar das pessoas, a atenção das pessoas para os servos. Quando o Espírito Santo,
ele leva o nosso olhar, a nossa atenção para o Senhor Jesus. E é trabalho nosso também agir da mesma forma, né? Olhar, levar, se a gente puder e o Senhor nos guiar nisso, né, a gente sempre tem que levar, né, as pessoas a olharem para Cristo, né? Olharem para Cristo. E nós devemos, né, uns aos outros, animarmos, consolarmos, exortarmos, a estarmos sempre olhando para o Senhor Jesus, e não desanimando as coisas aqui deste mundo, olhando para as coisas deste mundo. Então, hoje em dia ainda acontece isso, e muito. E isso está muito escancarado pelo mundo cristão hoje, né? Fala assim, mundo pela cristandade hoje. Muitos olhando para os servos, aqueles que são servos, né? Porque outros são apenas ministros de Satanás, travestidos de servos de Deus. Mas aqueles tem muitos que são verdadeiros servos de Deus e estão fazendo a obra, né, de levar o evangelho, de pregar a palavra e tudo mais, e as pessoas, né, estão olhando para eles e não para o Senhor. E o que fica mais triste é que muitos têm aceitado esse olhar, têm aceitado essa admiração. Você vê que Paulo aí, depois de muitos dias, ele pegou e, né, expulsou ali aquele espírito maligno daquela jovem, né? Porque eles entenderam, né? E o Espírito Santo colocou no coração deles ali para eles tomar aquela atitude, porque eles entenderam que aquilo ali estava errado, né? Errado. Mas a sutileza, a coisa é tão sutil que para perceber, né, precisa de o Espírito Santo nos abrir os olhos, nos guiar, nos direcionar e nos dar o discernimento. Por isso que existe o discernimento do Espírito, né? A gente ter essa direção do Espírito Santo em nossas vidas para a gente discernir aquilo que vem realmente de Deus e aquilo que não vem do Senhor. Então, a gente tem o Espírito Santo que habita em nós, temos a palavra dele, e a gente sempre vai entender, a palavra dele diz, lá no Evangelho de João, que o Espírito Santo ele viria para, né, nos apontar e falar e mostrar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Estou falando aqui com minhas palavras, né, mas tem o texto bíblico lá, que eu não estou lembrando onde está mais exatamente. Mas o Espírito Santo viria para isso, né? O Espírito Santo, ele leva a nossa admiração, a nossa atenção, o nosso olhar, a nossa afeição a Cristo, e não a algum irmão, e não a alguma outra pessoa, mas a Cristo. Então, se uma pessoa, né, vem e prega e leva as pessoas a olhar para ela, para quem está pregando, para quem está fazendo a obra, né, a admiração para aquela pessoa, será que aquilo realmente é o Espírito Santo que está guiando, que está fazendo aquilo? Que está à frente dessa obra? Com certeza que não, porque o Espírito Santo não vai fazer isso. É o exemplo que a gente está vendo aí da Jó, né? Estava falando umas palavras que, quando a gente olha, simplesmente muito bonitas, né? Muito de admiração e tal, mas quando vai ver, realmente, ela estava levando as pessoas a olharem para os servos e não para o Senhor. Então, queria só chamar a atenção dos irmãos, porque isso é muito solene, porque isso ainda acontece hoje, né? Muitas vezes de forma bem escancarada e outras vezes de forma sutil. Tá bom? Dal colocou aí João 15, 26, mas quando vier o Consolador, que é o Espírito Santo, né, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, é o Senhor Jesus falando, tá bom, irmãos? Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, testificará do Senhor Jesus. Então, o Espírito Santo não vai testificar de nenhum irmão, de um
um pregador muito bom, de um missionário, de um pastor, de um bispo, de um papa. O Espírito Santo não vai testificar dessas pessoas. Não. Vamos dizer assim, que são servos. Vai testificar do Senhor Jesus. Então, isso é uma boa medida para nós de discernimento. Né? Nós termos esse versículo aí em mente, esse entendimento da ação do Espírito Santo, como ele age, isso nos dá um bom entendimento para a gente poder discernir quando uma coisa vem do Espírito, realmente, e quando não vem do Espírito. Vem da carne, do homem, ou alguma coisa do maligno, né? Dal colocou mais 2 versículos aí, vamos ler, né? Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Vos anunciará o que há de vir. Quem é que há de vir? Jesus Cristo. Né? Ele me glorificará, ou seja, glorificará o Senhor Jesus. Então, ele não vai, o Espírito Santo não direciona a nossa glória a um homem, a alguém que não seja o Senhor Jesus Cristo. Né? Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, o Espírito Santo recebeu aquilo que é do Senhor Jesus, e ele agora está nos dando, o Espírito Santo está nos dando aquilo que é do Senhor Jesus. Para quê? Para a gente olhar para o Senhor Jesus e glorificar o Senhor Jesus. Né? Então, esses textos aí, né, já nos dão uma boa parâmetro para nós termos esse entendimento e esse discernimento de quando algo vem de Deus, realmente, do Espírito Santo, do Senhor Jesus, e quando não vem. Quando alguém está fazendo alguma coisa que é realmente guiada pelo Espírito, e quando não está. Então, o parâmetro é esse. Ele glorificará a quem? A Jesus Cristo, ao Senhor. Então, se alguém faz alguma coisa e a glória não é toda do Senhor, irmão, não é 90% é do Senhor Jesus, 10% é do servo, daquele que está levando. Não, não é não. É 100% o Senhor Jesus. Não, é 99% a glória para Cristo, mas tem 1% que é de quem pregou, né? Tem 1% de quem está fazendo a obra, né? Negativo. É 100% do Senhor Jesus Cristo. 100% do Senhor. Então não tem isso de, tem um pouquinho, né? Tem um pouquinho de glória, né, para aquele que está ali fazendo a obra, sumando, trabalhando, viajando, pregando, e tal, fazendo isso. Não, ele merece um pouquinho de reconhecimento, né? Não, meus irmãos, o reconhecimento é para o Senhor Jesus Cristo, 100%. Se não for assim, meus irmãos, né, não vem do Espírito Santo de Deus. Só isso. Vou corroborar aqui com um versículo aqui. Eu acho que é João 15. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Então é tudo para o Senhor Jesus, né? Toda a honra e toda a glória sempre dele. Nada do homem. Vamos seguir mais um pouquinho aqui. Como a moça aí, né, Dó? Como a moça não podia mais praticar suas artes de adivinhação, seus mestres viram-se privados dos ganhos que eles tinham derivado daquela fonte. Enfurecidos pela perda de sua propriedade e movendo as multidões ao seu favor, prenderam Paulo e Silas e os arrastaram perante os magistrados. Como eles estavam bem conscientes de que não tinham nenhuma acusação verdadeira para trazê-los perante eles, levantaram o velho clamor da, abre aspas, perturbação da paz.
de que eles estavam tentando introduzir práticas judaicas na colônia romana e ensinar costumes que eram contrários às leis romanas. E, como tem sido muitas vezes, o clamor da multidão foi aceito no lugar da evidência, exame e deliberação. Os magistrados, sem perguntar mais nada, ordenou-lhes que fossem açoitados e lançados na prisão. E assim foi. Aqueles benditos servos de Deus, feridos, sangrando e fracos, foram entregues a um cruel carcereiro, que aumentou ainda mais o sofrimento deles, ao prender-lhes os pés no tronco. Mas Paulo e Silas, em vez de ficarem deprimidos por seus sofrimentos no corpo e pelas sombrias paredes da prisão, alegraram-se por terem sido considerados dignos de sofrer vergonha e dor por causa de Cristo. E em vez do silêncio da meia-noite ser quebrado com os suspiros e gemidos dos prisioneiros, eles, abre aspas, oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Atos 16, 25. Se a Satanás não lhe falta recursos para continuar sua obra ruim, a Deus não lhe falta recursos para continuar sua boa obra. Ele agora faz uso de tudo o que aconteceu para direcionar o progresso da obra do Evangelho e para cumprir os propósitos do seu amor. O carcereiro deve ser convertido, a igreja deve ser reunida e um testemunho criado para o Senhor Jesus Cristo na própria fortaleza do paganismo. À meia-noite, enquanto Paulo e Silas estavam cantando e os prisioneiros estavam ouvindo ao som em comum, ocorre um grande terremoto. Deus entra em cena em majestade e graça. Ele levanta sua voz e a terra treme. As paredes da prisão são chacoalhadas, as portas se abrem e os grilhões de todo homem caem. E agora, o que são as cadeias e prisões? O que são legiões romanas? O que é todo o poder do inimigo? A voz de Deus é ouvida na tempestade, mas a violência da tempestade é sucedida pela voz mansa e delicada do Evangelho e da paz do céu. Logo despertado pelo terremoto, os primeiros pensamentos do carcereiro foram em relação a seus prisioneiros. Alarmado por ver as portas da prisão abertas e supondo que os presos tinham fugido, ele pega sua espada para se matar. Abre aspas, mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Atos 16, 28. Estas palavras de amor quebraram o coração do carcereiro. A calma, serenidade de Paulo e Silas, sua recusa em valer-se da oportunidade de escapar, sua carinhosa preocupação para com ele, tudo combinado para fazê-los aparecer aos olhos do espantado carcereiro como seres de uma ordem superior, tudo combinado para fazê-los aparecer aos olhos do espantado carcereiro como seres de uma ordem superior. Ele deixou de lado sua espada, pediu por luz, saltou para dentro da prisão e, tremendo, caiu aos pés do apóstolo. Sua consciência foi agora alcançada, seu coração foi quebrantado, e havia algo como a violência de um terremoto agitando sua alma. Ele toma o lugar de um pecador perdido e clama, abre aspas, Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Atos 16, 30. Ele não fala como o doutor da lei em Lucas 10, 25, abre aspas, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que estava em questão para o carcereiro não era sobre fazer
algo para a vida, mas sobre a salvação para o perdido. O doutor da lei, como muitos outros, não conhecia a si mesmo como um pecador perdido. Portanto, ele não fala sobre salvação. Em resposta à mais importante pergunta que os lábios humanos podem fazer, abre aspas, o que devo fazer para ser salvo? O apóstolo direciona a mente do carcereiro para Cristo. Abre aspas, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Atos 16:31. Deus deu a bênção e toda a sua família creu, se alegrou e foi batizada. E agora tudo está mudado. O carcereiro leva os prisioneiros à sua própria casa. Sua crueldade é transformada em amor, simpatia e hospitalidade. Na mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, lhes ofereceu comida, regozijou-se, crendo em Deus com toda a sua casa. Que noite agitada! Que mudança em poucas horas! E que manhã alegre clareou sobre aquela feliz casa! O Senhor seja louvado. Quando os irmãos achar que tá na hora aí, pode sinalizar que eu paro aqui. Acho que dá para finalizar esse, né? Pequeno. Agora vamos continuar aqui. Como o rei Dário, os magistrados parecem ter sido perturbados durante a noite. A notícia do terremoto ou de que Paulo e Silas eram cidadãos romanos parece tê-los alcançado. Mas assim que amanheceu, mandaram dizer ao carcereiro que, abre aspas, soltasse aqueles homens. Ele imediatamente fez conhecer a ordem a Paulo e Silas e desejou-lhes que partissem em paz. Mas Paulo se recusou a aceitar sua liberdade sem algum reconhecimento público do erro de que haviam sido vítimas. Ele agora também torna conhecido o fato de que ele e Silas eram cidadãos romanos. As famosas palavras de Cícero tinham se tornado um provérbio e tinham um imenso peso onde quer que fosse. Abre aspas, acorrentar um cidadão romano é um ultraje, açoitá-lo é um crime. Os magistrados tinham evidentemente violado as leis romanas, mas Paulo só exigiu que, como eles tinham sido publicamente tratados como culpados, os magistrados fossem a público e declarassem que eram inocentes. Isto eles fizeram prontamente, vendo o erro que tinham cometido. Abre aspas, e vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saísse da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Atos 16, 39, 40. Antes de deixarmos este memorável capítulo, devemos apenas acrescentar algo que é muito agradável de se encontrar. Na Epístola de Paulo aos Filipenses, as provas de um vínculo que os unia e que continuou desde o primeiro dia, até mesmo depois do aprisionamento de Paulo em Roma. Sua afeição pelos amados filipenses era maravilhosa. Ele se dirigiu a eles como, abre aspas, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor, amados. Filipenses 4:1. E ele reconhece, sem poder conter a alegria, sua comunhão incansável com eles no Evangelho, e as muitas provas práticas do amável cuidado e carinhosa simpatia que eles, no caso dos filipenses, tinham por ele. Já em sua residência em Tessalônica, eles se lembravam das necessidades do apóstolo, abre aspas, porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Filipenses 4:16. E aí, Dal, o que você acha?